Se tem um político no Brasil que pode estar se sentindo aliviado nos últimos meses, esse cara se chama Aécio Neves. Imagino que ele, como todo brasileiro minimamente informado, não esteja satisfeito com a situação geral e atual do país. Mas é fácil imaginar o que ele estaria passando neste momento se acaso tivesse sido ele o candidato a vencer a eleição do ano passado. Conhecendo a ferocidade sempre demonstrada pelo PT e pelos seus partidos carona quando estão na oposição, é bem provável que já teriam encontrado um motivo e muito apoio no Congresso e, quem sabe, até no Judiciário para iniciar um processo de impeachment contra Aécio. Onde é que já se viu tamanha incompetência se o país estava indo tão bem até o ano passado, diriam seus opositores? Como é que pode um presidente quebrar o país em menos de meio ano de governo, onde já se viu falar em tamanho arroxo, perda de direitos dos trabalhadores e aumento de impostos, de energia elétrica, dos juros? Por que o governo Aécio está cortando os financiamentos habitacionais, esvaziando o FIES, o Pronatec? O que é que esses loucos do governo do PSDB estão fazendo com a saúde? Cortando até os 50% de verbas que cabe ao governo federal para a manutenção e funcionamento das UPAs? Gente, as UPAs são os centros de emergência, o antigo pronto-socorro. Daria para encarreirar aqui dezenas de atos do novo governo Dilma que contrariam mortalmente as suas promessas e garantias de campanha. Algumas dessas garantias e promessas, aliás, continuam sendo vendidas em programas políticos, em entrevistas, em frases feitas, repetidas em todas as oportunidades que alguém ligado ao governo tem espaço para se manifestar na mídia. Meus amigos e minhas amigas, se a gente não estivesse presenciando isso e vivenciando esse momento, se a gente estivesse, por exemplo, viajando para um lugar isolado, sem acesso a notícias desde a eleição, será que a gente acreditaria quando alguém nos contasse como está o país que conhecíamos antes de viajar? Eu, particularmente, quando alguém me contasse essas novidades, eu acho que reagiria tipo assim, tá de brincadeira, não pode ser, isso não pode ser verdade. O que eu não consegui identificar até agora é se o governo foi tão competente a ponto de esconder de tudo e de todos a situação crítica em que se encontrava o país, ou se a oposição foi tão incompetente a ponto de não conseguir descobrir o tamanho do rombo que já existia muito antes da eleição, tanto no governo quanto na Petrobras, e quem sabe onde mais alguma coisa irá estourar a qualquer momento. Para que a gente tenha uma ideia de a que ponto chegou a coisa, os prefeitos de cidades que têm UPAs, que ainda não estão em funcionamento, se recusam a iniciar o atendimento, simplesmente porque a conta está vindo toda para eles. E aqueles em que ela já funciona estão sujeitos a fechar. O ministro da Saúde disse que a coisa não terá solução se não for encontrada outra fonte de custeio. Traduzindo, isso quer dizer aumento ou criação de algum imposto novo. Inclusive, pasmem, a CPMF, que pode voltar. Mas se voltar, não se preocupem, porque ela vai ter outro nome. E posso imaginar que seja bem criativo, bem light. Eu não sou partidário da política do caos, não gosto de ser profeta do apocalipse, nem gosto que partidos usem, como quase todos usam, essa estratégia do quanto pior melhor, para criticar os detentores do poder. Mas também não posso concordar que se faça vistas grossas e se dê apelidos carinhosos como correção de rumos e organizar para melhorar as duras medidas que têm agora de ser tomadas, que certamente seriam menos dolorosas para o povo se tivessem sido tomadas nas horas certas, no caso, bem antes das eleições. Não concordo também com o descaso, com a prática de subestimar a inteligência do povo, escondendo a verdade e incentivando a falácia, como foi, no final de semana que passou, o aconselhamento do ex-presidente Lula à sua afilhada Dilma, para que ela possa lidar com a popularidade dela diante do arroxo fiscal e da falta generalizada de dinheiro para as contas públicas. Disse ele, numa de suas típicas frases de efeito, abre aspas, se não tem verba, que se use o verbo, fecha aspas. Ou seja, se não tem dinheiro para agradar o povo, como tinha ou se dizia que tinha antes da eleição, se continua enrolando. Até a próxima.